Quais de vocês aqui no chat se negariam a ter uma vida onde você recebe 5 mil reais por mês sem trabalhar? Suas marmitinhas prontas, com as vitaminas prontas, todos os dias na sua casa, pra você poder jogar videogame e fumar maconha o dia inteiro. Quem ia ser contra? O fentanil hoje nos Estados Unidos é um problema efetivo. Então, se você puder deixar uma pessoa com 25 anos se drogando, assistindo série da Netflix e recebendo sua alimentação e seu dinheiro mensal todo mês, ela vai discutir sobre o filme, ela vai fazer um vídeo sobre o filme, ela vai falar sobre o filme e ela vai continuar em casa parada se drogando e assistindo e, sei lá, metendo em personagem eletrônico com um óculosinho 3D. Mas é porque falta uma outra questão. É porque esse movimento, ele não é somente ideológico. Existem os componentes externos, que são da... Aí assim a gente volta para a noção ISG. E essas noções da agenda ESG, elas trabalham em uma outra área. Quais de vocês aqui no chat se negariam a ter uma vida onde você recebe 5 mil reais por mês sem trabalhar? 5 mil reais por mês, suas marmitinhas prontas, com as vitaminas prontas, todos os dias na sua casa, pra você poder jogar videogame e fumar maconha o dia inteiro. Quem ia ser contra? Ninguém no meu chat quase foi contra. Sim. Então, a noção ISG é justamente trazendo essas perspectivas aonde imobiliza o sujeito por onde consegue se imobilizar. Então, por exemplo, um agente, se você pode ver na Califórnia, você pode ver os efeitos desse tipo de coisa nos Estados Unidos, aonde você teve um subsídio social muito forte em torno daquela época da gripe lá, da doença, eu não sei se pode falar a palavra, mas teve a doença lá. Vai firme. Onde as pessoas começaram a receber subsídios. E esses subsídios começaram a fazer com que as pessoas não procurassem efetivamente empregos. E não conseguir, e o fato de não procurar emprego, estar com esse dinheiro sobrando, fez diversas pessoas a entrar na noção do fentanol, por exemplo. O fentanol hoje é Fentanil, obrigado. O fentanil hoje nos Estados Unidos é um problema efetivo. Então, quando você para analisar, por exemplo, a questão da revolução, as pessoas não vão conseguir fazer revolução, e aqui eu vou parafrasear o Zizek, porque elas vão estar muito mais... E veja que o Zizek é um marxista. As pessoas vão estar muito mais preocupadas em se drogar, assistir filmes e discutir do que fazer revolução. Então veja que a própria forma de minar esse tipo de aspecto da questão da condução da revolução, até mesmo para o marxista, é que as pessoas vão estar tão debilitadas que elas não vão conseguir pensar em revolução. Se você puder deixar uma pessoa com 25 anos se drogando, assistindo série da Netflix e recebendo sua alimentação e seu dinheiro mensal todo mês, ela vai discutir sobre o filme, ela vai fazer um vídeo sobre o filme, ela vai falar sobre o filme e ela vai continuar em casa parada se drogando e assistindo e, sei lá, metendo em personagem eletrônico com um óculosinho 3D. Sim. É isso que vai fazer ela parar. Ela não vai querer revolução, ela vai querer meter digitalmente e fumar sua droga. E ela vai receber auxílio e subsídio para tal coisa. E isso é chamado de renda universal. Então, quem defende a renda universal tem isso que no saber Brasil? que isso é um dos efeitos. Querem muito que se tenha. Diga-se de passagem. O Pureza, inclusive, já se interessou. Já se já interessou. tá afim. Ele mandou mensagem aqui pra gente. Onde é que eu assino essa porcaria? Atualmente, trabalhando com o Giga, eu me sinto mais ou menos assim. Tirando a parte da maconha, assim, eu me sinto mais ou menos assim hoje em dia trabalhando com o Giga. Mas perdão, irmão, perdão. Mas, ô Malboro, então, ao mesmo tempo que a gente vê isso que você tá falando e a análise tá incrível, ao mesmo tempo, né, a gente observa que, por exemplo, algumas pessoas que às vezes buscam uma vida mais saudável, uma vida mais tradicional, o cara que vai pra academia, o cara que toma... extrema-direita. O cara que toma o leite cru, esse tipo de coisa assim, a gente percebe que muitas vezes, não falando direto do gato, mas essa galera, ela é muito atacada sem motivo aparente na internet, sabe? Então, assim, existe uma perseguição, parece que tem uma mão invisível que vem tentando, sabe? Ó, não olha isso aqui. Eu não quero que você saia da sua casa, eu não quero que você se exercite, eu não quero que você... Tá entendendo? Mas você não tá entendendo o elemento do exemplo que essas pessoas criam. O Gato Galáctico, quando ele faz isso, e ele emagrece, e ele melhora a performance da vida dele, ele serve de exemplo para as pessoas, ele cria um símbolo. Sim. O que tá sendo atacado não é o Gato Galáctico, o Gato Galáctico tivesse 5 seguidores, e ninguém fosse inspirado por ele não seria atacado. Perfeito. É porque ele, de fato, cria algo, ele demonstra algo para as pessoas que ele deve ser batido.
E isso deve ser tido como um estilo de vida fascista. Mas isso tem que ser grifado aqui, tá? Isso não é essa questão. E a gente vai ter que voltar para a definição de woke. O woke é a politização da vida. Isso não está unicamente restrito à esquerda. Isso também está participando de um comportamento da direita. Então, por exemplo, eu sou gordaço, sou gordo pra caralho. O Miori também é gordo, não tanto quanto eu. Sou um mega gordo. Mas... Por enquanto? Não sei. Eu posso morrer também e emagrecer. Mas também tem a morte. Tem um limite aí que a gente pode discutir aqui. A grande questão é a seguinte. Existe também esse comportamento da politização da direita da vida da gente. Então, por exemplo, um exemplo muito simples. O Gato Galáctico, ele segue sua vida tranquilamente, fazendo suas coisas, sua rotina e afins. Ok, criou-se um símbolo. O problema é que muitas vezes agentes da própria direita querem dizer que o padrão de homem, em medida inversa da esquerda, o padrão de homem é aquele a ser atingido. Então, enquanto um lado quer acabar com os padrões, o outro lado quer estabelecer padrões. Padrões esses que nem sempre se adequam à própria vida individual dos agentes da sociedade. Então, por exemplo, a gente pode pegar diversas pessoas que são gordas e que não são pessoas que você vai dizer que ela não é um homem. Mas existem diversos agrupamentos da direita que dizem que o mero ato de ser gordo, a mera postura de ser gordo, já não classifica aquela gente como homem. Entendi. Então, enquanto a esquerda diz que não existe parâmetros para o homem, a direita quer qualificar, muitos agentes da direita, não todos, querem qualificar o que é ser homem. Então fica de um lado dizendo que não existe um aspecto de homem, quer combater esse aspecto de homem, e o outro lado diz que existe esse aspecto de homem, querendo qualificar e dizer qual é o aspecto de homem a ser seguido. Então veja que ambos os lados têm uma capacidade de politização da vida igualmente. E detalhe, veja que não é nem uma questão... Mas não há uma simetria aí, né? Você não tem uma simetria com os dois. Ainda não há, porque a esquerda... assim, eu não sou uma pessoa de qualificar direita ou esquerda como bom ou ruim, os dois lados. Ambos os lados têm capacidades de fazer coisas tão malévolas quanto um ou outro consegue fazer. Então, assim, a grande aqui questão... no Brasil, é que os meios não são os meios. A direita é muito desconexa, né? Então, só que os meios não estão presentes. Para a esquerda e para o pessoal woke, que já teve, digamos assim, essa facilitação... Institucionalização, eu diria. Uma facilitação através das instituições de conseguir colocar isso e conseguir levar à frente... Eles têm meio de poder. A direita não tem isso. Não tem meio de poder ainda, mas o aspecto partidário busca cada vez mais esse poder. Gente, o wokeísmo ele atinge tanto a esquerda quanto a direita. Você vai ver muita gente da direita se utilizando do wokeísmo no dia a dia. Sempre. Só que não nos métodos woke. Isso. Mas às vezes sim. Às vezes sim. Às vezes sim. Não é tão comum, mas pode acontecer. E tem tendência a acontecer mais, Miorinho. Eu tô tentando entender o que vocês estão falando, mas aí complicou. Mas eu acho que eu entendi. Não, sabe por quê? É porque o Malboro tá dizendo o seguinte, cara, a total cagação de regra, como boa parte da direita gosta de fazer, também seria tão woke quanto a total busca pela quebra de todas as regras da esquerda. É mais ou menos isso, não é? Sim. Imaginar assim, até é verdade que existe um padrão universal a ser seguido de homem. Cristo. Sim. Mas, veja, esse padrão é discutido teologicamente e o tamanho desse padrão e as formas como esse padrão se colocam são discutidos efetivamente por teólogos a todo tempo. Isso foi uma construção ocidental de milhares de anos. Agora, os padrões que são criados pela direita são padrões amorfos dessa tradição. São padrões que, por exemplo, tentam estabelecer a necessidade de um sucesso profissional que não vai chegar para 99% das pessoas. Tá. Por exemplo. Pode falar, Miori, imagina, eu espero. Não, esse é o exemplo. É porque, não, por exemplo, entendi. É porque assim, Giga, isso é disruptivo no sentido de paradigma, porque as pessoas ainda, aqui no Brasil, ainda não se tomou percepção, e a gente espera que esse livro consiga fazer isso, percepção do que é essa questão da politização da vida privada. Então, veja, a forma que eu me comporto e a forma a performance, para usar um conceito mais filosófico, a minha performance na sociedade importa mais do que eu mesmo.
A minha performance importa mais do que eu. Então, por exemplo, se tirar constatações imediatas e absolutas sobre a performance do agente, sobre a vida do agente na sociedade, ela também é uma forma de politização da vida. Então, por exemplo, o Giga usa a touca. O Giga fala de videogame. Quantos anos você tem, Giga? 40. O Giga tem... Veja que se nós formos pegar o que as pessoas compreendem como homem, em grande parte da direita, Giga é uma pessoa que não é um homem, porque ele fala de videogame com 40. Quantas vezes tu ouviu isso? Não, já diversas vezes. Inclusive pelo meu próprio ofício, de streamar, de criar conteúdo. Exatamente. O Giga... O criador de conteúdo não é visto por uma parcela como homem. Sim. Exatamente. Então, veja, é isso que eu tô tocando. É nessa parte específica que eu tô tocando. Eu não sei como é a criação do Giga com seus filhos e nem a relação do Giga para com sua mulher. Eu não sei como é, mas o mero fato dele falar de videogame com 40 anos, eu já o qualifico como um jovem adulto. É uma pessoa que ainda não acedeu para a fase adulta completamente. E isso vale para todos, por exemplo, o pessoal da Liga Nerdola. Vocês, por muito, são qualificados como pessoas não maduras, porque, por exemplo, o Elvis está com o escudo do Capitão América ali atrás. Então eu já posso qualificar ele como não homem, porque ele está ainda na fase infantiloide para essas pessoas.